tem essa questão aqui, que eu separei, que é uma questão que engloba, aqui a gente vai ter que fazer conta, que engloba todos esses conceitos aí de distância focal, de posição de imagem, objeto, etc. Então, você tem essa questão de 2004, da OBF, você tem um gráfico aí que mostra a distância à imagem I em centímetros no eixo vertical, aqui, né? Em função da distância objeto O, que está aqui no eixo horizontal, medidas ao longo do eixo principal de um espelho esférico. E aí você tem o gráfico da razão entre essas duas grandezas, a imagem e o objeto. E aí o problema pede, na letra A distância focal do espelho. Então, para calcular a distância focal do espelho, eu vou fazer uso da equação que diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre O, que lá na equação a gente viu como P, na verdade, que é a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre I, que seria a distância da imagem até o espelho. Eu quero saber quem é o F, quem é O e quem é I. Como é que eu descubro esses números? Aí você vai ter que saber fazer uma leitura de gráficos, tá? Então, você tem uma curva, que qualquer ponto dessa curva que está associada a uma distância do objeto e a uma distância da imagem. Então, vamos tentar pegar um número aqui mais simples para facilitar. Imagina esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, que eu marquei no gráfico, a distância do objeto, né, que eu estou chamando, que é o P, né, que é a distância do objeto até o espelho, ele vale, deixa eu marcar aqui de novo, que não ficou antes, 30 centímetros. Então, aqui está dizendo o seguinte, que se eu coloco o objeto a 30 centímetros desse espelho aqui em particular, ele vai formar uma imagem que está nessa posição aqui em centímetros. E quanto é que vale essa posição? Ora, cada quadradinho desse vale 5, né? Então, aqui é 5, aqui é 10 e aqui é 15. Então, a distância da imagem até o espelho, que aqui eu estou chamando de I por causa dos elementos da questão, né? Que, na verdade, a gente chama de P', vale 15 centímetros. Ótimo, já conheço quem é O e já conheço quem é I, então eu posso calcular a distância focal. Então, a distância focal vai ser 1 sobre F é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 15, correto? Isso aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre 30, eu posso escrever como sendo 1 meio vezes 1 sobre 15, mais 1 sobre 15. Então, aqui eu tenho 1 sobre 15 em evidência. Então, posso escrever assim, ó, 1 meio mais 1 vezes 1 sobre 15. Só que 1 meio mais 1 é 1 meio mais 2 sobre 2, né? Então, isso aqui dá 3 meios. 3 meios vezes 1 sobre 15. Então, 1 sobre F é igual a 3 sobre 30. Quanto é que vale F? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com essas equações, porque aqui a gente está trabalhando com inversos das grandezas. Então, se 1 sobre F vale 3 sobre 30, para eu achar o valor de F, eu tenho que inverter dos dois lados. Isso significa que F sobre 1, né, ou F, vai ser 30 sobre 3, que é igual a 10 centímetros. Então, a distância focal do espelho é 10 centímetros. Aí, a segunda pergunta que ele faz é o tipo de espelho, se ele é côncavo ou convexo. Como é que eu determino isso, gente? Como é que eu sei se o espelho é côncavo ou convexo? Então, aqui, o espelho é côncavo. Então, se a distância objeto for igual a 5 centímetros, ou seja, ele está falando que se o O
ou P, né, para quem está usando a outra notação, for igual a 5 centímetros, ele quer saber a distância à imagem, o aumento linear transversal e a natureza da imagem. Então, aqui, eu novamente vou fazer uso dessa equação aqui, sendo que agora eu já sei quem é a distância focal, e o que eu preciso determinar é a imagem, né? Então, a imagem aqui é a minha incógnita. Então, novamente, eu vou fazer uso dessa equação. Então, posso escrever que 1 sobre I vai ser 1 sobre F menos 1 sobre O. Ou seja, eu passei esse O para cá, para eu poder isolar o I, porque é a incógnita, é o que eu quero determinar, né? Então, eu tenho que 1 sobre I é igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 5, certo? Esse 1 sobre 10 eu posso escrever como sendo 1 meio vezes 1 quinto. E eu repito o 1 sobre menos 1 sobre 5. E aqui, novamente, dá para eu botar o 1 quinto em evidência, né? Então, vai ficar 1 meio menos 1 vezes 1 quinto. Aqui você tem que ter muita habilidade com fração, hein? Tem que dar uma reforçada aí no estudo de frações para poder resolver esses problemas. Então, 1 meio menos 1, isso aqui vai dar menos 1 meio, vezes 1 quinto. Então, isso vai dar menos 1 sobre 10. Então, eu estou dizendo que 1 sobre I é igual a menos 1 sobre 10. Então, qual é o valor de I? Eu vou ter que inverter os dois lados. Então, I é igual a menos 10 centímetros. Como é que pode o I ser menos 10 centímetros? É possível isso? É possível. Terminou a questão? Não. Ele está pedindo um aumento linear transversal. Esse aumento linear transversal seria o quantas vezes o objeto vai ser maior, a imagem vai ser maior do que o objeto, que é essa relação aqui. Então, vou fazer aqui no alto, esse aumento vai ser o menos I', ou menos I sobre O. Por que é menos aqui? Por que é menos I sobre O? Porque o I é o tamanho da imagem e o O é o tamanho do objeto. Então, eu vou ter que isso vai ser... Aqui não é o tamanho, na verdade, seria o menos P sobre P', né? Só que eu estou chamando de I aqui por causa da questão. Eu vou até colocar aqui no cantinho, esse aumento vai ser, deixa eu voltar aqui, menos P' sobre P. Só que o meu P' aqui na questão é exatamente o que eu estou chamando de I, que é a distância da imagem até o espelho. Então, vai ser menos 10 dividido pelo O, que seria a distância do objeto até o espelho, que é 5. Isso vai dar menos 10. Menos com menos é mais, né? Então, 10 dividido por 5, 2. Ou seja, a imagem formada ela vai ser virtual e ela vai ser 2 vezes maior do que o objeto, que é exatamente a resposta da letra E, né? Então, isso daqui é da letra D. E a letra E, a gente vai ter que a imagem é como a distância do objeto ou da imagem até o espelho é uma distância negativa, a imagem vai ser virtual, tá? Porque I é menor do que 0, e ela vai ser direita ou invertida. Como esse aumento linear transversal resultou em um número positivo, então a imagem vai ser direita, tá? Porque o aumento linear transversal foi maior do que 0. Tá certo?